de volta, focados. Não desistir de você. Aqui é o seguinte, ninguém larga a mão de ninguém. Vamos focar, vamos em busca do nosso objetivo, tudo bem? Eu vou dar uma revisão de Teorema de Pitágoras neste vídeo, para que você consiga compreender a matéria especificamente do nono ano. Vem comigo. Lembrando o seguinte, ó, vamos prestar atenção. O que diz o teorema? Ó? Teorema diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é o que diz o teorema de Pitágoras. Diz também o seguinte, que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras só poderá ser aplicado em triângulos retângulos. Show. Certo? Foca em mim. Foca em mim. E o maior lado de um triângulo retângulo ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Calma aí. Triângulo retângulo, triângulo retângulo. Porque existe um ângulo de 90 graus. Ele é oposto. O ângulo de frente para o ângulo de 90 graus. É o lado de frente para o ângulo 90. Então, x é a hipotenusa. O teorema fala o quê? O quadrado da hipotenusa. Então, o quadrado de x é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Não é 5 vezes 2. Tudo bem? A potência aqui é uma multiplicação de fatores iguais. Então não pode ser 5 vezes 2. 5 vezes 5. 25. Mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12. 144. X ao quadrado é igual a 169. E aí, ó, x é igual... Qual é o inverso aqui? Ó? Tá assim, x ao quadrado é igual a 169. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, porque para anular esse 2 do expoente, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 169. X é igual a 13. E é verdade, né? Porque se a hipotenusa é o maior lado, de cara você precisa saber que ele deverá ser maior que 12. 12 é o maior lado sem ser a hipotenusa, dentre os catetos. Então a hipotenusa deverá ser obrigatoriamente maior que 12, já que é a hipotenusa. Show? Vamos para o segundo exemplo. Ó. Foca aqui. Ângulo de 90 graus ou ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E nós sabemos que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Só que aqui ele dá a hipotenusa e dá um cateto. O que ele pede é o valor do outro cateto. O que o teorema diz? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto, x. 40 ao quadrado, ó, aqui é fácil, tá? 40 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Duas bolinhas, então tem uma duplicou, 1.600. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. X ao quadrado. Observe que aqui o 400 é positivo. Ele virá como o inverso aditivo, que é subtração. Então, 1.600 menos 400 é igual a x ao quadrado. 1.200 é igual a x ao quadrado. Aqui é fácil você entender algumas coisas, tá? O que é 1.200? É o 12 vezes 100. Show? Então, o que é x ao quadrado? Qual é o inverso da potência? Radiciação, raiz. Então, vamos tirar a raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 100.
Nesse caso eu pude fazer porque aqui eu observei que 1.200 é um número vezes 100. Então fica mais fácil. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então, x é igual a 10 vezes... Agora, quanto é a raiz quadrada de 12? O que você precisa saber é o seguinte. 12 não tem raiz quadrada exata. Se você tem que fazer o quê? Fatorar. Então, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Observe que vai ficar aqui, ó, 2 raiz de 3. 10 vezes 2, 20. 20 raiz de 3. Observe, então, aqui que vai valer 20 raiz de 3. Esse é o valor do lado. Se você pegar ali o raiz de 3, o raiz de 3 é aproximadamente 1,73. E multiplicar, vai dar exatamente um número menor que 40. E tinha que dar, já que não é a hipotenusa. Tudo bem? Vamos para mais duas questões para você entender como funciona. Um prédio tem 8 metros de altura e está a 6 metros de distância de João. Quantos metros tem entre João e o topo do prédio? Entenda bem o seguinte, ó. Vão ter momentos que o problema ele vem cru. O que é problema cru, professor? Quando não há nenhuma figura, não há nenhum desenho para que você entenda como funciona. E aí será necessário você imaginá-lo. Vem comigo. Um prédio de 8 metros. Então tá aqui, ó. Aqui é o solo, ó. E aqui é o prédio de 8 metros. Lembrando que o prédio, ele forma um ângulo de 90 graus com o solo. Então o prédio aqui, ele forma um ângulo de 90 graus. Ele está perpendicular. E a distância do prédio aqui ao solo é de 8 metros. Ou seja, a altura do prédio é de 8 metros. E está a 6 metros de distância de João. Aí você vai me perguntar, professor, para onde eu devo colocar João? Não importa se você vai colocar aqui ou aqui. O que você precisa entender é, se o João estiver aqui, ó, o João está a 6 metros do prédio. Um prédio tem 8 metros de altura e está a 6 metros de João. Ele pergunta qual é a distância, quantos metros tem entre João e o topo do prédio. Então, ó, João. Se você observar direitinho, ó, aqui vai formar um triângulo retângulo. Ó, olha lá, ó. Ó. Quantos metros tem entre João e o topo do prédio? Você poderia imaginar, pô, mas por que eu não posso começar da cabeça? Ele não fala quantos metros tem entre a cabeça do João e o topo do prédio. Ele não fala isso. Ele fala o seguinte, quantos metros tem entre João e o topo do prédio? Se olharmos aqui direitinho, a figura é essa aqui, ó. Ó, olha lá, ó. Ó. Aqui é 8 metros e aqui é 6 metros. Observe que é um triângulo retângulo, porque o prédio ele é perpendicular ao solo. Então o que ele quer é exatamente a hipotenusa. O maior lado de um triângulo retângulo, que é o lado de frente para o ângulo de 90 graus. E o que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 100. X é igual a 10. 10 o quê? Lagostas? Não, 10 metros. Então, a distância entre João e o topo do prédio, observe que é uma reta, tá? É exatamente de 10 metros. Então, o que você precisa entender na questão? Nem toda questão virá com desenho, virá com figura. E você precisa imaginar. Você precisa ter alguns tópicos de geometria na cabeça para que você possa desenhar. Por exemplo, é um prédio de 8 metros. Tem que desenhar. O prédio é perpendicular, ou seja, ele é
ele forma um ângulo de 90 graus. Ele não está assim. Ó, o prédio não está assim, não está assim, não. O prédio está assim, ó. Forma um ângulo de 90 graus com a base. Show? O prédio dista de 6 centímetros, ou seja, a distância entre o prédio e o João é de 6 metros. Então você tem que desenhar. Quando você desenha, você percebe o que vai fazer no problema. Show de bola? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E é isso aí. Vamos focar. Eu voltei. Eu voltei. E agora é pra ficar. Vem comigo. Valeu, um abraço.